Quero começar dizendo que não muitos dias atrás, há poucos dias atrás, eu me encontrei naquela situação de refletir sobre o que vivemos do início do ano até esse mês. Praticamente estamos fechando a primeira metade do ano. E quando o ano inicia, naturalmente, nós fazemos planos, nós fazemos as nossas promessas de início de ano, de virada de ano. Fazemos tantos planos, planejamos alcançar metas, seja na área da saúde, seja na área espiritual, seja na área financeira, seja na área pessoal, os nossos projetos, os nossos sonhos, as nossas obrigações. Planejamos tanto alcançar conquistas também na nossa área profissional. E eu me vi fazendo essa reflexão, mas na verdade muito ansioso, porque chegamos à metade do ano e quantificamos tantas metas, e meu Deus, aquela sensação de que ainda há tanto por fazer em tão pouco tempo. Quis bater em mim uma certa ansiedade, um certo receio de não alcançar tudo que foi planejado. Só que aí o Senhor, através do Espírito Santo, traz à minha memória a lembrança de tudo que nós temos vivido até aqui e de como o Senhor tem provido em tudo. E para ser mais exato, comecei a lembrar de mais de 20 anos atrás, de quando comecei a caminhar na vida adulta, quando aceito a Cristo, quando conheço minha esposa, quando casamos, quando constituímos família. E aquela época, do ponto de vista material, na época de escassez, porque eu ainda concluí a faculdade, ainda era estudante e trabalhava, e tudo era mais difícil. A Elane também ainda trabalhava e estudava, e nosso filho mais velho veio, e com pouco que nós tínhamos, ainda assim não nos faltava nada, porque o Senhor a tudo provia. Então eu quero já declarar em nome de Jesus, que aos olhos humanos pode ser declarada escassez, mas aos olhos de Deus, o Senhor está derramando prosperidade, provisão. O Senhor tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. E que isso toque o nosso coração, assim como o Espírito Santo do Senhor tocou o meu. Porque era uma época em que, como a Elane sempre lembra, o guarda-roupa do nosso filho mais velho era uma caixa de sapato e uma caixa de ventilador, mas ainda assim não nos faltava nada, e o Senhor veio acrescentando todas as coisas no seu devido tempo, e assim tem sido. E aí o Senhor me traz a lembrança, a caminhada daquela época até os dias de hoje, e tanto que conquistamos. E eu falo de conquistas, amados, não é conquista material, mas é sobretudo o crescimento espiritual, é o florescer de uma vida na presença de Deus. E o Senhor tem trazido essa memória, esse refrigério, esse conforto sobre cada um de nós. Temos vivido muitas lutas, sim. Temos superado grandes desafios, temos enfrentado gigantes, temos diante de nós, às vezes, missão que parece impossível, grandiosa demais para a nossa pequena estatura diante do desafio que se coloca, mas o Senhor está conosco a todo tempo. Aquilo que é impossível, Deus fará, porque essa é uma promessa do Senhor. E aí o Senhor traz a memória, o Espírito Santo traz a nossa memória a história de Josué, de como Josué herda uma grande missão, e o Senhor faz uma promessa a ele. E aí estamos falando do livro de Josué, e essa noite vamos
conversar um pouco sobre o que Josué viveu, sobre o que Josué experimentou e que como o que se aplica na vida de Josué também se aplica na nossa vida. Então a palavra dessa noite trata exatamente disso, de sermos fortes e corajosos. Declare na vida da pessoa que está ao seu lado: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Vamos, declare com energia. No capítulo 1 de Josué, nós temos esse cenário. Pedi para a mídia projetar capítulo 1 de Josué. Vamos ler o capítulo todo. Então, a palavra de Deus diz: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, servo de Moisés: o meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu darei aos israelitas. Como prometi a Moisés, eu darei a vocês todo lugar onde puserem os pés. O seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Como estive com Moisés, assim estarei com você. Nunca o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que jurei aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você tenha êxito por onde quer que andar. Não deixe de mencionar a palavra deste livro, da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Desse modo, você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Dê um glória a Deus. Aleluia. Essa é a palavra de Deus que se revela a Josué nesse momento. E aí, por que o capítulo 1 todo? Porque nessa primeira parte nós vemos um pouco do que acontecia. Josué recebe uma grande missão, e não era qualquer missão. Agora entenda, muitas vezes nós nos enganamos e achar que Josué, um jovem, de repente recebe uma missão de conquistar a terra prometida e faz isso de uma maneira rápida e de uma maneira fácil. Não foi assim. Na verdade, até chegar aqui, Josué viveu uma longa história. Josué aqui já não era bem um garoto, ainda não era um idoso, mas era um homem feito, um homem de meia idade, diríamos hoje, um homem que já tinha uma história. E que história é essa? Começa lá no cativeiro no Egito, quando Moisés o conhece. Ainda era um jovem, mas algo chama a atenção de Moisés naquele jovem. Aquele jovem era um jovem obediente a Deus, era um jovem destemido, era um jovem ousado, era um jovem que prova o seu valor quando é mandado como espia à terra prometida, e onde muitos viram dificuldade, onde muitos viram gigante, onde muitos viram exército e cidades fortificadas. Josué viu uma terra que emana leite e mel. Eu quero declarar que nós seremos
tal como Josué, onde muitos verem dificuldade, nós veremos uma terra que emana leite e mel, ou seja, as bênçãos do Senhor se derramam sobre nós. Aleluia! Esse é o Espírito. Então veja, Josué, ele vai viver processos, até ele chegar aqui. Ele foi treinado por Moisés, treinado não só na arte da guerra, mas treinado principalmente no entendimento da palavra do Senhor. Ele foi discipulado. Esse é o treinamento que Josué recebe. Ele recebe um discipulado de Moisés. Então veja, Moisés era o principal, foi o principal líder de Israel, e de repente Moisés já não está com o povo liderando. E aí se abate sobre Josué uma tristeza profunda. O capítulo 1, da primeira parte, fala justamente isso, que depois da morte de Moisés, Josué estava prostrado, mas aí o Senhor fala: levanta-te. Vejam, nos coloquemos no lugar de Josué. Nosso pai da fé morre, e temos uma missão enorme, que é levar todo um povo para a conquista da terra prometida. E aí o Senhor fala: levanta-te. Muitas vezes nós estamos, em algum momento da vida, todos nós entramos nesse lugar. Nos vemos diante de uma missão, diante de um encargo, diante de um desafio enorme, e nos julgamos incapazes, porque o desafio é colossal, é tremendo. E quem somos nós? Na verdade não somos ninguém. Então, o que Josué viveu aqui, esse processo de Josué, não lembra alguém? Lembra, nós. Essa é a nossa história. Josué tinha a missão de conquistar a terra prometida, liderando o povo. E qual é a nossa missão? Também é conquistar a terra prometida, mas agora o nosso campo de batalha é o campo espiritual, e o povo que temos que liderar a conhecer Cristo está aí, na semana de encontro. E eu sei que o desafio está posto, mas o Senhor é conosco. O Senhor é conosco, o Senhor é conosco. Se não acreditarmos nisso com fé verdadeira, nós não conseguiremos. Mas se colocarmos nossa fé em Deus, tudo podemos naquele que nos fortalece. Então, o abatimento tinha tomado conta de Josué, mas o Senhor o diz para levantar e faz algumas promessas. Em primeiro lugar, Ele promete que onde ele colocasse o pé, aquele lugar seria dado por posse. Mas a principal promessa que Josué recebe é exatamente que o Senhor dos exércitos, o mesmo Senhor que esteve com Moisés, estaria com Josué durante toda a sua trajetória. Nós recebemos a mesma promessa. O Senhor nos promete que estará conosco durante toda a nossa jornada, desde o nosso primeiro dia de vida até o último instante. O Senhor está conosco. Se você acredita nisso, dê o seu maior glória a Deus, porque o Senhor te fez uma promessa, e Ele é Deus para cumprir, Ele não é homem para mentir, e tudo que o Senhor promete, se cumprirá. Esse é o padrão de Deus para as nossas vidas, esse é o padrão de Deus para a jornada de crescimento espiritual do crente, do homem e da mulher cristão.
teremos dificuldades, sofreremos tribulações, mas Jesus venceu o mundo e Ele nos promete vitória também. E aí é que Deus fala com Josué, e para que essa promessa então se cumpra, Ele começa a dizer os passos que Josué teria que seguir. E esses passos que Josué vai seguir são os mesmos passos, são as mesmas pegadas, é o mesmo caminho. Nossa vida se encaixa aqui, a nossa história, a nossa trajetória também se encaixa aqui. Nós temos os nossos desafios. Os nossos pastores, os nossos líderes, não temos como saber o que acontece com cada um, qual é a luta de cada um, qual é o desafio, qual é a guerra, qual é a batalha, qual é a missão. Mas o Senhor sabe, o Senhor sabe, e Ele vai estar conosco a todo tempo. Mas o primeiro passo é justamente essa. Deus vai reanimar Josué. Lá no versículo 6 nós vemos isso. Josué está prostrado, está abatido com a perda de Moisés, mas o Senhor fala a ele: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então, nesse momento, o luto dá lugar a uma mudança de postura. Essa é a nossa história. Muitas vezes estamos com a cara no pó, pranteando, mas Eclesiastes diz: há tempo de prantear, mas também há tempo de se reerguer, de se levantar, de enxugar as lágrimas e de seguir em frente. E o Senhor nos traz essa palavra de refrigério. Não há dor que possa nos destruir. Podemos ser abatidos, mas não derrotados. O Senhor nos reerguerá. Mas para isso nós temos que ter uma mudança de postura. Ou seja, nós temos que ter um ânimo novo, um ânimo renovado. É por isso que a palavra de Deus, lá em Salmos 30, fala: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então não há tristeza que possa durar para sempre, não há luto que possa durar para sempre, porque as cinzas que estão em nossas cabeças serão transformadas em coroa de glória para a honra de Jesus. O Senhor vai nos reerguer novamente, porque em toda crise há uma janela de oportunidade que se abre, e aí essa é a grande chave. Deus nos reanima, porque diante de uma situação dessa, o que acontece? É uma mudança de chave, é uma mudança de estação, uma mudança de temporada. A história dá uma guinada de 180 graus, ou seja, se estava para cá, agora ela vem para cá. E porque o Senhor que está direcionando. Então o Senhor muitas vezes permite que essas guerras surjam, que esses inimigos se levantem, que esse gigante se levante, exatamente para que Ele faça uma mudança radical em nossa história, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Por isso nos reanimamos no Senhor, porque sabemos que não é o fim, não é o fim. É chegado o momento de levantarmos a cabeça, de entendermos que nós não andamos por circunstâncias, não andamos pela negatividade, não andamos pelo prognóstico ruim, não andamos por um laudo médico que nos aponta uma doença incurável, mas nós andamos com a promessa de que o Senhor nos sustentará, o Senhor nos levantará, o Senhor nos dará direção. E é aqui que entra o Espírito Santo de Deus manifestando seu cuidado, porque
exatamente disso que se trata. O Senhor cuida de nós, e paternidade de Deus é nos dar direção, é nos dar propósito, é nos dar significado, é nos dar a consciência de que aquele que nós servimos é maior do que o mundo que está aí, no nome de Jesus. Glória a Deus. Então o Senhor diz a Josué para ter bom ânimo. E aqui vem uma outra chave: não nos prostrarmos diante das dificuldades. Sim, a tarefa era gigantesca, mas se voltarmos lá no texto, o Senhor fala a Josué: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então a palavra nos diz exatamente isso. O desafio pode ser enorme, mas não devemos nos espantar, ou seja, não devemos permitir que o medo nos paralise. Ora, quantas vezes o medo não nos paralisou? Quantas vezes não ficamos assustados com o que vinha pela frente e pensamos: não vamos dar conta? Levante a mão, seja sincero. Todo mundo aqui já passou por isso. Eu tenho certeza, você que não levantou a mão, mas eu tenho certeza que você viveu isso. Mas também tenho certeza que o Senhor falou no teu coração: tem de bom ânimo, vai para cima, porque é o Senhor que luta as nossas batalhas. E aí nós vamos lá em 1 Samuel, relembrar a história de Davi. Davi é colocado diante de um gigante que afronta o exército durante 40 dias. E o exército está paralisado de medo. O exército de Israel, o exército do Senhor dos Exércitos, ficou estático de medo. Tremeu na base. Mas aí, com o Espírito, cheio do Espírito, com a ousadia que o Senhor lhe deu, Davi se apresenta no campo de batalha, o mais improvável dos improváveis, e diz: quem é esse que afronta o Senhor dos Exércitos? Vem com armas, com espada, mas eu venho com o Senhor dos Exércitos. Quem é esse que desafia o Senhor dos Exércitos? Porque nós estamos com o Senhor lutando a nossa batalha. E nesse momento, Davi pega uma pedra, pega uma funda, ou seja, um pano, amarra a pedra no pano e acerta a cabeça do gigante. Agora eu pergunto: realmente foi a habilidade de Davi que fez aquela pedra acertar a cabeça do gigante e o derrubar ao chão? Não. Foi a mão poderosa do Senhor, foi a mão intercessora do Senhor que lutou por Davi. E eu quero declarar que a mão poderosa do Senhor, a mão intercessora do Senhor, está direcionando a tua mão para você alcançar a vitória que lhe foi prometida, em nome de Jesus. É o Senhor que luta as nossas batalhas. Davi não teria condição nenhuma de derrotar aquele gigante se fosse por ele próprio, porque Davi era um jovem, um pastor, e o gigante Golias era um guerreiro experimentado na arte da guerra, que vinha com espada, armadura e escudo. Mas diante do Senhor, todo gigante irá cair por terra. Por isso não devemos nos prostrar, nos abater diante das dificuldades, porque o Senhor é quem luta as nossas guerras. E aí vem o passo seguinte: o Senhor fala a Josué a chave, a verdadeira chave da vitória, que Davi seguia, por sinal. Davi era um levita, um adorador nato. E o Senhor diz a Josué exatamente isso:
Não, tenha o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela nem para a direita nem para a esquerda. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nela dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Obediência, sobretudo obediência. O Senhor dá uma ordem clara a Josué, para que o Espírito que esteve com Moisés durante toda a jornada o acompanhe também. Ser obediente, como? Não se desviando das mandamentos de Deus, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo o caminho reto, e meditando na palavra de Deus, de dia e de noite. Aí aqui, nós vemos que como isso se aplica a cada um de nós. Veja, Josué era um homem ocupado, claro, mas ocupado impossível. Ele liderava uma nação, não estou falando de milhares, estou falando de milhões. E tinha uma tarefa gigantesca, que era conquistar a terra prometida. Então imagina o nível de comprometimento, e de tempo e de energia que Josué gastava no processo de liderança, em articular, em preparar as batalhas, em discutir tática militar, em discutir a alimentação que tinha que ser levado ao povo e tudo o que implica numa grande empreitada dessa. Mas, por mais ocupado que Josué fosse, ele meditava na lei de dia e de noite. Será se nós somos mais ocupados que Josué, a ponto de não termos tempo também de meditar na palavra do Senhor, ainda que seja só 1 hora por dia, naquele momento devocional? Isso é obediência, é se aprofundar no conhecimento da palavra. E aí nós temos que entender, a gente lê o texto, como fazemos aqui, lendo o texto projetado, lendo o texto que está aqui na Bíblia escrita, no livro. Mas nós temos que ir além da leitura, que é a meditação. E a meditação é isso que fazemos aqui também. É ler o texto e compreender o significado de cada versículo, o significado de cada passagem dessa e a forma como isso se aplica em nossas vidas. Ora, alguns aqui, pelo menos eu tenho certeza que já fez o ano bíblico, leu de Gênesis a Apocalipse de capa a capa, e no ano seguinte, e eu tenho certeza, porque acontece comigo, acontece com todos nós, aquele versículo, aquela passagem que lemos há 1 ano atrás, quando lermos hoje, o significado será totalmente diferente. Porque ali, a Bíblia é o livro que o Espírito Santo está nos inspirando, e ela nos traz a revelação que o Senhor nos quer trazer. E há 2, porque aquilo que compreendíamos 1 ano atrás, compreenderemos de um modo diferente, até porque não somos o mesmo homem, a mesma mulher de um dia anterior, quanto mais de 1 ano que se passou. E cada circunstância da sua vida, da nossa vida, há uma revelação vinda da parte de Deus, para te direcionar, para te orientar, para te conduzir. Então o homem e a mulher verdadeiramente cristão não pode abrir mão da leitura e da meditação da palavra, assim como não pode abrir mão da oração. Deus exige boa obediência a Josué, para que seu espírito, ou seja, para que a bênção permaneça na vida dele. Conosco não é diferente. E aí cada um faça sua autoavaliação. Tenho sido verdadeiramente obediente ao Senhor? Tenho buscado o Senhor verdadeiramente? Tenho meditado o suficiente? Tenho tirado nem que seja um dia, 1 hora do meu dia, que seja
de manhã, quando acordo, antes de tomar café e trabalhar, que seja no intervalo do almoço, ou que seja após o retorno ao trabalho, não importa. O Senhor nos demanda isso, porque na verdade o que Ele quer é estabelecer uma relação de intimidade comigo, com você, conosco. O Senhor sabe cada necessidade nossa, mas Ele quer ouvir da nossa boca. Então, como nós conservaremos a presença de Deus se nós não os buscamos? Nós somos pais, nós somos mães, e os nossos filhos crescem. Eu, embora seja novo assim, já tenho um filho, daqui a pouco está casando, e o filho de hoje não é o filho de ontem, no sentido de que vai crescendo, vai ficando independente. Não é mais qualquer coisa que ele nos procura. É o processo da vida. O problema é que na nossa relação com Deus, a gente tem que inverter esse padrão, né? Quanto mais velho ficarmos, mais independente ficarmos. Na verdade é justamente o contrário. Nós temos que fazer como Paulo, que em Filipenses diz que tudo podia naquele que o fortalecia, mas tudo podia naquele que fortalecia, porque ele buscava o Senhor de noite ou de dia. Ou seja, Paulo era totalmente dependente do Senhor. Temos que ser imitadores de Paulo e também sermos totalmente dependentes do Senhor, para que nós só conservemos a presença do Espírito em nossa vida, mas como o Senhor possa atuar de maneira ativa, nos direcionando, nos conduzindo em nossa jornada. Agora, a palavra de Deus, ela é assim, um texto se conecta a outro, e aí nós vamos dar um salto. Nós estávamos em Josué capítulo 1, nós vamos lá em Josué capítulo 23, no momento já mais avançado da história. Agora sim, Josué é um homem maduro, mais do que maduro, Josué é um homem já idoso, como ele fala, sou um homem avançado em idade. E o que acontece? Depois de tanto tempo, Josué lutou grandes batalhas, conquistaram o território de Canaã, mas o povo, de repente, ou não de repente, mas nesse processo, nessa longa história, o povo se esqueceu. Pelo menos uma parte do povo caiu em idolatria e desobediência e começou a adorar outros deuses. E aí Josué, já em avançada idade, ele vê que é chegada a hora de transmitir um legado, e ele, preocupado com isso, reúne os líderes e reafirma a soberania de Deus sobre Israel, e relembra o povo de tudo o que Deus tinha feito por Israel. Nós não podemos cair no mesmo erro, porque a nossa natureza ainda é caída, corrompida pelo pecado, e o Senhor luta as nossas batalhas, o Senhor nos faz prosperar, o Senhor nos faz crescer, o Senhor nos faz frutificar, mas temos a tendência de esquecer tudo que vivemos em Deus e passar a confiar no próprio braço, ou pior ainda, a confiar em falsos deuses, em falsas promessas, assim como Israel. Mas aí nessa hora o Espírito Santo fala conosco, assim como falou com Josué. E Deus, no capítulo 23, ele fala, Josué relembra o povo, falando: esforçam-se, pois
muito para guardar e para fazer tudo o que está escrito no livro de Moisés, para que dele não se aparteis, nem para a direita nem para a esquerda. Ou seja, ele relembra que do pacto de fidelidade que foi estabelecido com Israel, assim como nós temos que estar relembrando o pacto, a aliança que nós fizemos com o Senhor de quando em quando. Não podemos nos esquecer. Não podemos nos esquecer de tudo o que o Senhor tem feito por nós e tem planejado para nós. E aí aqui é que se estabelece o último princípio para conservarmos a presença de Deus. Que é para além da gratidão pelo que o Senhor nos proveu, nós temos que amar a Deus verdadeiramente. E aqui é a grande chave, porque se eu sou obediente a Deus, se eu sou grato a Deus, eu amo a Deus sobre todas as coisas. E aqui no versículo 1 do capítulo 23, Josué explica isso, quando fala: portanto guardai muito a vossa alma, para amardes ao Senhor vosso Deus. Ou seja, Josué nos chama a sermos verdadeiros adoradores. E aí eu pergunto à igreja Nação Forte: tem verdadeiro adorador aqui? Se tem, grite, se manifeste, faça algo ao Senhor teu Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas é realmente fazer uma vida diferente. É um padrão de vida em que nós entendemos que a adoração, ela vai para além do louvor, ela vai para além da dança, que são importantes, porque é a expressão corporal da nossa gratidão. Mas a verdadeira adoração é isso, é um estilo de vida feito para agradar a Deus. E o Senhor nos pede isso, que nós nos realinhemos em adoração, ou seja, em mudança de vida, para que a presença do Senhor nunca se aparte de nós. E aí, caminhando para o encerramento dessa palavra, Josué tem uma preocupação que vai além ainda de realinhar o povo. Josué se preocupa com a posteridade dele, porque ele já é idoso. Ele declara no capítulo 24, ali no versículo 15, no final, quando ele relembra tudo que Deus fez por Israel e por sua casa, ele fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu quero declarar: nós e as nossas casas serviremos ao Senhor, nosso Deus da salvação. Porque Deus, Ele nos fez uma promessa, assim como Josué conquistou Israel, conquistou a Canaã, a terra prometida, do cumprimento de uma promessa que Abraão, Isaac e Jacó receberam lá atrás. E nós temos que ter esse mesmo cuidado. Nós nos posicionamos aqui, e essa palavra vai para você que está no processo de decisão de fazer um encontro com Deus. Você vai fazer um encontro com Deus para a salvação da tua alma, mas você vai fazer um encontro com Deus porque você está plantando um legado para a tua geração posterior, para os teus filhos, para as tuas filhas, para os teus netos, para a tua quarta geração e diante. Em nome de Jesus, é hora de nos posicionarmos. Vamos nos colocando de pé, amada igreja, e vamos orar ao Senhor por todos aqueles que precisam tomar essa decisão de construir um legado em Deus. Vamos, abaixe sua cabeça,
Curve sua cabeça, feche seus olhos e comece a orar. O louvor, enquanto o louvor se prepara, vamos orando. Senhor nosso Deus, nessa noite nós queremos declarar que nossos corações serão transformados, Senhor. Nós seremos preparados para viver um novo momento, para viver um novo propósito, para recebermos uma direção. Mas, Senhor, que o nosso coração seja transformado, que nós possamos entender que o que nós plantamos hoje ecoa pela eternidade, alcança as nossas gerações futuras. Coloque em nossos corações, Senhor, o espírito de obediência, para que o Teu Espírito não se aparte da nossa presença. Vamos, ore, interceda, declare, enquanto louvamos, vamos cantando, vamos adorando e vamos declarando. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Declare. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai, e eu dependo desse amor, e sem ti eu sei que morro. Leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai, e eu dependo desse amor, e sem ti eu sei que eu morro. Se nessa noite você precisa refazer a sua aliança com o Senhor, se nessa noite você precisa tomar a decisão mais importante da sua vida, se nessa noite você que ainda não experimentou do amor de Cristo verdadeiramente, o Senhor te chama, o Espírito Santo queima no teu coração. O Espírito Santo está te incomodando, porque o Senhor te chama. Venha, venha, é chegada a hora de viver um novo momento, é chegada a hora de estabelecer um futuro, é chegada uma hora de se firmar na presença de Deus. E venha conforme está o teu coração, venha como está, porque o Senhor é quem transforma a tua vida, é o Senhor que faz a boa obra, é o Senhor que opera a mudança, é o Senhor através do seu Espírito Santo. Mas a nós cabe apenas tomar a decisão mais importante, que é se entregar nos braços do Pai. Se o Senhor te chama, venha, porque nessa noite queremos orar por ti, queremos declarar a escrita do teu nome no livro da vida. Queremos que você experimente o novo. Me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com
céu está em festa, porque é noite de salvação. Mas se você ainda está aí, e se você está paralisado pelo medo, levante a mão, que um dos nossos líderes irá te buscar. Mas não se deixe paralisar pelo medo, pela dúvida, porque o Senhor te quer receber. Venha tomar a decisão mais importante das suas vidas. Estenda suas mãos. Senhor, nessa noite nós declaramos que cada homem, que cada mulher aqui que se rende a teus pés, o seu nome está sendo agora escrito no livro da vida. Seu corpo está sendo lavado com o sangue do Cordeiro, que o peso da condenação do pecado está anulada pelo sangue de Jesus. Que é chegado o momento de viver uma nova vida. É chegado o momento de viver uma nova vida com o Senhor. Essa noite é noite de salvação, e o Senhor se alegra, e o Senhor se alegra, porque os filhos retornam à casa do Pai. Amados filhos, virem-se de frente para a igreja agora. Igreja, batam palmas àqueles que aceitam Jesus. Aleluia! Igreja do Senhor, tenha uma semana abençoada. Vá